Olá, turma. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o projeto e o relatório de pesquisa. Como eu disse anteriormente, o objetivo principal da nossa disciplina é orientar o projeto e o relatório de pesquisa. Então nós estamos hoje na quarta aula e nessa aula talvez ela seja uma das principais aulas porque a gente vai estar falando propriamente sobre o projeto. Esse é um trabalho individual e eu acho importante que cada um de vocês tenha o cuidado de estar pegando as orientações individualmente, tá bom? Vamos primeiro começar falando sobre o conceito de pesquisa. Todos vocês têm em mente o que é uma pesquisa? O que se trata uma pesquisa? Nós vamos aprender a construir um projeto, a planejar um projeto para fazer uma pesquisa. Então nós precisamos, antes de construir um projeto, ter em mente o que é uma pesquisa. Segundo Lakats e Marcondes, pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis em qualquer campo do conhecimento. Rude, ele vai dizer que a pesquisa é um conjunto de atividades orientadas para a busca de um determinado conhecimento. Ou seja, pesquisa ela está presente no nosso dia a dia. Em cada momento da nossa vida a gente está fazendo pesquisa. Quando a gente vai ao mercado, por exemplo, fazer um orçamento, a gente faz uma pesquisa de preço. Quando a gente olha para o tempo e quer saber se vai chover ou não, a gente também está fazendo uma pesquisa. Então a pesquisa é uma coisa que está presente no nosso cotidiano. Porém, quando nós falamos em pesquisa científica, nós estamos falando em algo que está relacionado ao método científico. Como nós vimos lá nas primeiras aulas. É o conceito de ciência e método científico. Você vê como uma coisa puxa a outra. E aí, quando a gente fala em pesquisa científica, nós estamos falando também em procedimento. A pesquisa científica é algo que ela não funciona de modo empírico, aleatório. O ponto de partida para uma pesquisa científica é o conhecimento empírico. A gente primeiro percebe um problema e depois a gente produz uma pesquisa a partir daquele problema. Porém, nós estamos falando propriamente aqui, como diz Marcondes e Lakats, a pesquisa como um procedimento reflexivo, mas também sistemático, que obedece toda uma sistemática na sua produção, como por exemplo o planejamento. É preciso planejar, é preciso repensar o que você vai pesquisar. Toda pesquisa precisa ter um tema, precisa ter um objetivo, precisa ter um problema e aí vai. Por isso nós falamos de um procedimento que é reflexivo e sistemático. Reflexivo porque você precisa, à medida que você pesquisa, você vai aprendendo com isso. Você vai refletindo sobre o caminho que você está construindo e onde você está chegando. E muitas vezes esse procedimento reflexivo, ele se transforma. Ele começa de um jeito e ele termina de outro. Por isso ele é reflexivo. Controlado e crítico, por quê? Porque você só faz aquilo que você planeja. Se é sistemático, ele é planejado. Ele é pensado antes de ir. Então é um procedimento, é uma pesquisa, mas ela é controlada e ela é crítica, porque o caminho que você constrói, você precisa também estar se reavaliando. Está olhando, está construindo conceitos. Por isso se fala em pesquisa como um procedimento sistemático e controlado também e crítico. Quando o Rude vai dizer que é um conjunto de atividades orientadas, é porque ele já está lembrando, ele já está pensando que não existe uma pesquisa científica sem que ela passe por um planejamento. E o que é o planejamento? É o projeto. Primeiro nós precisamos projetar, planejar, organizar direitinho como nós vamos fazer nossa pesquisa, por que nós vamos fazer, porque uma pesquisa também, ela não pode ser algo que você quer desenvolver porque tem que fazer. Ela precisa ter um sentido, ter uma finalidade. Quanto ao projeto de pesquisa, este se caracteriza pela procura das possíveis causas de um acontecimento, pela busca por compreender ou explicar a realidade apresentada, os fatores que determinam a existência de um evento. Então, nós pensamos na pesquisa como um procedimento reflexivo e sistemático, e o projeto,
como o planejamento dessa pesquisa com o objetivo de procurar as possíveis causas para aquela pesquisa que você, para aquele problema, ou para aquele tema, ou para aquilo que você apontou como pesquisa. Por isso chama-se projeto de pesquisa. O projeto como o documento organizado, né, o planejamento organizado, preparado, controlado e crítico, que tem o sentido de buscar compreender ou explicar a realidade que você vai pesquisar, daquele evento que você pretende pesquisar. Então, no caminho pela busca de conhecimentos, o pesquisador também deve contar como chegou e qual o caminho percorrido. Por isso, fala-se em projeto de pesquisa. Por quê? Porque o projeto é a maneira pelo qual o pesquisador também ele vai mostrar o caminho que ele fez para chegar à busca de um determinado conhecimento. Nós vimos lá no surgimento da ciência na Grécia que o conhecimento ele era baseado único e exclusivamente em conhecimento simples da vida cotidiana, que se baseava no misticismo, né, na mitologia, e também no conhecimento empírico. A vida era explicada a partir do conhecimento vulgar, ou do mito, né, como dizem os gregos. Já a partir do momento que essa ciência mudou, foi rompida e passou para uma ciência que busca um conhecimento mais profundo, mais investigativo e mais sujeito ao método, a busca pelo método, a compreensão do método para poder saber como aquele conhecimento foi descoberto, né? Até que ponto eu tive que caminhar ou construir um caminho para eu chegar lá, para eu poder chegar a esse conhecimento. Então, a partir disso daí, o pesquisador ele passou para construir ciência e conhecimento científico, ele passou não só a fazer pesquisa, né, e buscar o conhecimento, mas também ter que explicar para os sujeitos como que ele chegou àquele determinado conhecimento, qual foi o caminho que ele percorreu, né, que experimento ele utilizou, né, quais foram os passos, que mecanismos ele utilizou, para que ele possa ter chegado àquele determinado conhecimento. Isso é o que nós chamamos de método científico. O que é o método científico? O método científico é aquilo que você faz para chegar ao conhecimento científico a partir de uma determinada metodologia, a partir de toda uma técnica, de toda uma sistematização, a partir de um projeto planejado. Por isso a importância de um projeto, para se construir uma pesquisa. Porque o projeto ele é o que constitui o método científico. É ele que vai dizer o caminho que você vai percorrer, né, quais os passos, o que você teve que fazer para chegar lá e quais os resultados que você alcançou, como você fez para chegar lá. Então, isso chama-se projeto de pesquisa. E o método do projeto de pesquisa é o método científico. Então, o projeto de pesquisa é um primeiro passo para a elaboração de um trabalho acadêmico também, em qualquer uma das suas modalidades. Se você for fazer um artigo científico, você vai precisar de um projeto de pesquisa, porque o artigo científico também é o resultado de um projeto de pesquisa. Se você vai fazer uma monografia, você precisa antes também elaborar um projeto de pesquisa. Por quê? Porque a monografia, que é uma escrita única, também é um relato de uma pesquisa, de um projeto. Se você vai fazer uma tese, uma dissertação, qualquer que seja uma das modalidades de trabalho acadêmico, ela precisa de uma pesquisa. Então ela vai precisar também de um projeto. Então o projeto de pesquisa ele consiste no planejamento da pesquisa científica antes mesmo de ela ser iniciada. Antes de você ir para o campo, você precisa dizer tudo que você vai fazer antes, né? Claro que o projeto, como o Marcondes e o Lakatos ele diz, ele vai dizer que o projeto ele é um procedimento reflexivo. Por quê? Porque a gente tem sempre a oportunidade de estar se refletindo. Nós planejamos, vamos para o campo, mas tem coisas que podem dar certo e tem outras que não vão dar. Isso não significa dizer que você vai desistir da pesquisa, mas que você vai repensar seus procedimentos. Por isso se torna flexível e reflexível. O projeto de pesquisa não é uma vaga declaração de intenções, mas uma proposta concreta da pesquisa que se pretende realizar. É a descrição do problema a ser estudado e a apresentação detalhada de como será desenvolvida a investigação. Então, Lakatos, novamente, ele vai dizer que o projeto de pesquisa não pode ser uma coisa
que você faz porque você quer desenvolver um tema ou tal, ou você quer construir um trabalho acadêmico, não. Mas porque ele tem uma razão de ser. O projeto de pesquisa é o que vai fazer você chegar ao conhecimento, aos resultados daquela causa, daquele tema que você quer estudar. E é ele que vai trazer dados, que vai coletar informação, que vai dizer qual o caminho, o procedimento, qual o método científico que você vai utilizar para chegar àquele determinado conhecimento e construir aquele relatório ao final. O começo de um projeto de pesquisa, o ponto de partida para um projeto de pesquisa é sempre a escolha de um tema. Nunca você pode pensar num projeto de pesquisa sem antes você pensar o que você quer pesquisar, né? Qual o tema, qual o assunto. Seja ele qual for o problema, ele está relacionado a um tema, ele está relacionado a uma causa, a um evento. E aí a gente precisa pensar primeiro, definir primeiro o que nós vamos estudar, a escolha de um tema. Essa escolha ela está muito relacionada à intenção de colaborar na construção coletiva de conhecimentos científicos, que possam ajudar a explicar algo que seja socialmente relevante e que precisa ser compreendido. Algo do cotidiano. Se a gente for voltar lá para a Grécia Antiga, sobre o surgimento de ciência, você vai ver que foi a partir do misticismo e a partir do próprio misticismo e do próprio empirismo que surge o conhecimento científico, né? Então, a escolha de um tema não necessariamente tem que estar ligado a algo que a academia estuda ou deixa de estudar, mas tem que ser algo que está relacionado à resolução de um problema. Você busca a academia, você busca o método científico, que é para poder explicar melhor aquele problema, que é para poder comprovar, demonstrar, explicar ou até testar aquele conhecimento realmente, aquilo que você vê, aquele evento, aquele fato, e que aquilo ele possa servir, que aquele tema que você vai escolher, ele esteja relacionado a uma causa coletiva. Não para resolver um problema individual, um problema meu, ou um problema teu, mas um problema social, ou um problema coletivo, um conhecimento que cientificamente ele vai poder ajudar melhor aquela comunidade, aquele lugar, ou aquela sociedade a melhorar, né? Até porque nós aprendemos nas aulas anteriores que o método científico e a ciência ela não pode mais vir, e ela não é mais vista do ponto de vista, né? Do ponto de vista da produção de conhecimento, mas também da produção do conhecimento que ajuda a transformar, que ajuda a melhorar, a evoluir e a melhorar as condições de vida no dia a dia, né? Dependendo do assunto escolhido, do tipo de pesquisa, este assunto irá se configurar em um tema ou problema. Primeiro passo é você ter a consciência de que aquele assunto que você quer estudar, ele vai se transformar mais à frente em um problema de pesquisa. Você escolhe um tema, mas o que vai levar aquele tema a uma pesquisa é o problema. É o problema que você vê naquilo e que você quer discutir ou que você quer configurar como um projeto de pesquisa. O tema é um assunto que vai ser trabalhado. Ele deve ser escolhido de acordo com as preferências do pesquisador, de preferência algo que você está vivenciando no cotidiano, que tem alguma relação com você, você pesquisador, você aluno, você estudante. O tema pode ou não conter um problema. Claro que necessariamente você pode até não ver um problema num tema, mas quando ele vai para o planejamento, você vai ter que visualizar ele como um problema a ser estudado. Mas ele pode ou não, à primeira vista, conter um problema. A respeito da escolha do tema de pesquisa, a título de ilustração, apresentamos uma análise que vai auxiliar nesta etapa da pesquisa. Eu trouxe aqui uma ilustração que é para ajudar vocês aí a escolherem o tema de pesquisa para o projeto de pesquisa de vocês. Eu trouxe aqui, por exemplo, uma ilustração para a gente pensar numa temática, como a gente elaborar uma temática ou pensar uma temática para o nosso projeto de pesquisa. Na minha ilustração aqui eu trouxe o tema formação de professores. Ele não está muito dentro da área de vocês, que é gestão pública, mas como ele está bem dentro da minha área, que eu trabalho com formação de professores, mas ele vai servir bem para ilustrar como a gente pode escolher um tema de pesquisa e como a gente vai poder delimitar esse tema de pesquisa. Dentro da formação de professores, do tema formação de professores, ele é muito amplo. É impossível que num projeto de pesquisa, ou eu sozinho, eu consiga responder tudo que fala sobre formação de professores.
Eu posso até em algum momento dar uma volta pela amplitude do tema, mas eu preciso especificar. Eu preciso dizer, dentro da área da formação de professores, o que eu quero estudar. Onde está o meu problema, onde está aquilo que eu quero focar o meu olhar e coletar dados sobre isso. Então, o que eu vou fazer? Eu selecionei aqui, delimitei aqui 3 temas, subtemas que estão dentro do tema formação de professores. Isso chama-se delimitação. Tema é o assunto que é o maior. Delimitação é aquilo que está dentro da formação de professores. Então eu tenho aqui uma primeira delimitação. Vamos lá. Formação inicial e a produção de saberes dos docentes. Aqui eu já delimitei um tema. Eu já posso falar, dentro da minha área de formação, do meu tema de formação de professores, eu posso muito bem falar só sobre formação inicial e a produção de saberes docentes. Selecionar aí um grupo de professores de uma graduação, de alunos de uma graduação que estão numa formação inicial, se formando para ser professores, e pesquisar junto a eles como se dá a produção dos saberes docentes, a partir daquela formação inicial. Eu também posso fazer uma pesquisa dentro do tema formação de professores sobre formação contínua e necessidades formativas. Selecionar um grupo de professores que já estão na ativa, que já trabalham, já atuam como professores, já tem a formação inicial e pesquisar com eles, tentar fazer uma pesquisa com eles sobre como acontece a formação contínua deles. Como eles no dia a dia, eles planejam essa formação contínua e quais as necessidades formativas que eles buscam ou que eles anseiam já em prática. Ou também posso escolher o subtema formação de professores e a constituição da identidade profissional. Posso buscar um grupo de professores que já têm formação, que já atuam e pesquisar como esses professores no dia a dia eles conseguem constituir sua identidade profissional, a identidade docente, que é a identidade de professor. Então, assim, a título de ilustração, eu trouxe aqui o tema formação de professores, para vocês terem uma ideia de como a gente escolhe um tema de pesquisa e como aquele tema ele vai se fundindo até você construir, até você planejar de fato uma pesquisa científica. Vamos falar sobre a formulação do problema. Nós temos ali temos o tema escolhido, como nós colocamos ali, como a gente viu aqui o tema formação de professores, temos a delimitação e agora nós precisamos pensar no problema de pesquisa, que o problema de pesquisa é a questão que vai fazer você ir a campo e tentar responder. A gente vai tentar responder a um problema que a gente viu e esse problema ele precisa ser formulado, porque ele precisa, a partir do dia que você está construindo um projeto de pesquisa, você precisa ter ele na ponta da língua. Quando alguém pergunta para você, você já diz, olha, eu estou pesquisando sobre isso, meu tema é esse, e eu quero saber sobre isso. Então o problema ele precisa estar bem formulado. Então vamos ver aqui como formular um problema de pesquisa. A formulação do problema deve partir de uma reflexão ou discussão que situe o tema de seu interesse em relação ao que já se sabe sobre o assunto. É sempre importante você fazer uma relação. Eu já tenho meu tema de pesquisa, o que eu sei sobre esse tema? O que eu já posso deduzir sobre esse tema? Isso, isso e isso. Então, se eu deduzo isso, eu preciso, a partir da minha dedução, já levantar uma questão e dizer, é possível que isso se constitua a partir disso? O que leva isso a chegar a isso? Vamos voltar aqui atrás, por exemplo, nesses subtítulos aqui. Digamos que eu tenha escolhido formação de professores e a constituição da identidade profissional. O tema principal é formação de professores e o subtema é esse. Formação de professores e a constituição da identidade docente. No meu cotidiano, eu sei que o professor ele constitui sua identidade docente na prática. A identidade docente está muito relacionada à didática, muito relacionada à prática pedagógica que ele exerce, a maneira como ele exerce sua prática pedagógica no dia a dia. Tudo isso vai fazendo com que ele vai construindo uma identidade como profissional, como professor. A maneira de avaliar, a sua maneira específica de avaliar, a sua maneira de ver o aluno, a sua maneira de construir conceitos, de planejar, tudo isso vai fazendo com que o profissional ele constitui sua identidade docente. Isso são questões, por exemplo, que eu sei sobre o tema, que eu posso deduzir que acontece sobre o tema. Porém, eu preciso pegar isso que eu sei e construir isso como um problema de pesquisa. Eu posso muito bem dizer assim, olha, como acontece na prática, como se constitui no dia a dia a identidade docente.
Até que ponto a formação de professores ela influencia na constituição da identidade docente, a partir dessas questões que eu estou colocando. Então, assim, eu estou construindo um problema. Eu estou levantando questões, eu estou constituindo questões que eu preciso responder realmente, eu preciso ter certeza. No meu cotidiano, no meu dia a dia, eu tenho as minhas deduções, os meus conhecimentos, mas aquilo cientificamente pode não ser comprovado. Eu preciso comprovar cientificamente através do método. Então, isso é uma formulação do problema, né? Então, a reflexão ajudará a revelar a necessidade de se estudar sobre o assunto numa outra perspectiva. Eu tenho uma perspectiva cotidiana, que eu vejo, que eu acompanho e tal, mas é a reflexão sobre isso que eu sei, juntando com a pergunta, com o problema de pesquisa, que vai fazer eu buscar ou eu estudar mais sobre o assunto a partir de uma perspectiva problemática, de uma perspectiva mais sistemática. Então, aí nós temos a ideia de como se faz a formulação de um problema de pesquisa. Na oportunidade, vários problemas acerca da temática provavelmente surgirão. Em pouco tempo aqui, eu consegui levantar 2 problemas sobre uma questão. Outros também podem surgir. Agora, não significa dizer que você vai ter como dar conta de todos. Você vai escolher aquele que se torna mais importante e que dá mais amplitude e responde a todas as suas dúvidas e ao seu projeto. Tomando-se desses problemas, caberá o reexame das possíveis soluções que se apresentam para resolvê-lo e das explicações que podem contribuir para a compreensão do mesmo. Segundo Gil, um problema de pesquisa pode ser formulado em forma de indagação, de pergunta. É o mais comum. E eu até prefiro que todos vocês, ao elaborar seu projeto de pesquisa, eles reformulem o seu problema de pesquisa a partir de uma indagação. Fica mais fácil e direto. E requer uma delimitação, evitando-se as propostas abrangentes que podem comprometer a realização do processo investigativo. Então é sempre bom ir direto numa pergunta. O que leva isso àquilo? Até que ponto isso acontece? Por que isso acontece? Então seja direto no problema, né? E na pergunta. Não dê voltas, não dê rodeio e não faça várias perguntas numa pergunta só. Por quê? Porque você pode não dar conta e isso pode ficar em dúvida. E o problema ele tem que ser bem definido porque ele vai ser a mola mestra da sua pesquisa. É bom lembrar também que nem toda pergunta constitui problema de pesquisa. Então não é porque você tem um tema e você faz qualquer pergunta sobre aquele tema que é um problema de pesquisa. Você tem que realmente saber a fundo se aquela pergunta é também uma pergunta que tem fundamento, né? Se ela vai dar uma resposta, se ela vai produzir dados, porque você vai precisar de dados no futuro para você analisar, para você compactar, para você organizar, e aí você precisa saber se a sua pergunta realmente, às vezes, uma das grandes falhas de um projeto de pesquisa e de uma própria pesquisa em campo é a pergunta. Às vezes você chega para o participante ou para a pessoa ou para o colaborador e faz uma pergunta que ele não sabe responder, né? Você às vezes imagina um sujeito, mas um sujeito que não responde sua pergunta, que não consegue dar resposta à sua pergunta. E aí? Né? Então é preciso, eu acho que quanto mais simples a sua pergunta e direta, melhor. Deve ser assim. Não é possível chegar a uma conclusão sobre a necessidade social e científica de um determinado estudo sem antes consultar a literatura especializada que trata sobre o tema. Aqui vem outra questão importante. Quando você fala num tema de pesquisa, é sempre bom, antes de levantar o problema, de fazer um problema de estudo, de reformular um problema de pesquisa, é sempre bom você fazer uma pesquisa sobre aquele tema. Isso nós chamamos de revisão da literatura. Você dá uma revisada, uma olhada em autores, pessoas que já trataram daquele tema. Nunca pense que um tema que você vai estudar, ninguém nunca falou sobre ele. Alguém já falou, pode ter falado de uma outra maneira. Cada pesquisa é uma pesquisa, mas pode estar relacionada àquele tema. Por isso que nós chamamos de literatura, revisão da literatura. Revisar a literatura é você ter a humildade de assumir que outras pessoas, antes de você, já trataram sobre o assunto. E que seu tema não é só você que fala sobre isso. Tem temas, por exemplo, que você vai ter grande dificuldade de encontrar conteúdo, de achar pessoas que falam sobre aquilo, mas sempre vai ter alguém. E quando não falar do seu tema diretamente, vai ter pessoas que vão passar por perto. Você fala sobre formação de professores. Claro, é um tema que muitos pesquisadores tratam.
Mas se você vai falar de um tema de gestão pública que não tem muitos autores, muitas pessoas que estudaram, mas tem pessoas que se aproximaram. Tem gente que vai falar sobre gestão, tem outros que vão falar sobre gestão pública, tem outros que vão falar sobre gestão pública municipal. E aí você vai fazendo a leitura sobre aqueles temas que vão se aproximando do seu, até você conseguir fazer o afunilamento. Por que também essa literatura especializada é importante? Para você saber realmente se o problema que você quer estudar, ele tem fundamento, ele vai ter resposta. Se não com seus dados, só com seus dados, a resposta também pode ser dada com outras pessoas que já fizeram um estudo semelhante. Você vai dizer assim, olha, nós conseguimos encontrar isso aqui, 5 sujeitos responderam isso aqui, mas só o que eles disseram não dão conta, mas tem fulano e fulano e fulano que já fez uma pesquisa sobre isso, que já estudou, que disse isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu concordo com ele, ou eu discordo dele e tal, tal. Então a literatura especializada ela vai te ajudar, ela vai ser um suporte, um apoio, para que você realmente tenha certeza de que o seu tema, de que o seu subtema e de que o seu problema de pesquisa tem fundamento e que pode ser respondido. Resumindo, a identificação de um problema de pesquisa encontra-se intimamente relacionada à identificação de dúvidas e lacunas que permanecem existindo a respeito daquela temática. Então, outra coisa que vai deixar claro a leitura da literatura especializada é de que você não está sozinho e de que o problema que você quer pesquisar é apenas uma lacuna no universo de tantos outros que tem a respeito daquele tema e que também já foram respondidos. Ou de alguma dúvida. Quando você lê a literatura, quando você elabora seu projeto e faz uma leitura da literatura especializada, o que você vai conseguir descobrir é que há lacunas que precisam ser preenchidas e que só consegue preencher, ter uma resposta científica daquilo a partir do projeto que você põe em prática, a partir do método científico. Pode até ser uma ciência, ser um conhecimento empírico, como há, mas ele só vai se tornar um conhecimento científico a partir do momento que você realmente fazer passo a passo utilizando esse método. Aí nós vamos aqui para um outro passo do projeto de pesquisa, na elaboração do nosso estudo, que é o levantamento dos objetivos. Eu costumo dizer que o primeiro passo é o objetivo. Você primeiro tem que saber onde quer chegar. Só que num projeto de pesquisa não. Na vida, quando a gente está estudando, fazendo outras coisas e tal, quando a gente quer chegar em algum lugar, tudo que nós precisamos estabelecer é um objetivo na nossa vida, claro. Mas no projeto de pesquisa, o objetivo ele vem como terceiro item. Ele é o terceiro item. Por quê? Porque você não pode estabelecer um objetivo sem saber de onde você partiu. Né? Por que você está estabelecendo aquele objetivo? Então, primeiro nós escolhemos o tema e delimitamos. Segundo, nós levantamos um problema de pesquisa e fazemos uma leitura na literatura. E depois nós vamos para o levantamento dos objetivos. Nós precisamos, depois da reformulação do nosso problema, saber onde queremos chegar com a nossa pesquisa. Qual o meu objetivo com essa pesquisa? Onde eu quero chegar? Aí sim, nós temos aí um terceiro item que vai nortear o nosso trabalho. Aquele objetivo é a luz no fim do túnel, é onde nós queremos chegar. Então, os objetivos de uma pesquisa têm relação direta com o problema. Eu já tenho uma pergunta que eu quero responder e essa pergunta ela precisa de uma resposta. E essa resposta vai ser o meu objetivo. É simples. O bom num projeto de pesquisa é porque se você já tem o problema elaborado, você também já tem basicamente o seu objetivo estabelecido, o seu objetivo geral. Por quê? Porque se você quer a resposta para aquela pergunta, significa dizer que você quer chegar lá no objetivo. O seu objetivo é chegar naquela resposta. Então, a elaboração do seu objetivo tem que estar estritamente relacionada ao seu problema. Um dos grandes erros em elaboração de projeto de pesquisa que os alunos cometem é, às vezes, fazer um problema, elaborar um problema e fazer outro objetivo. Como se constitui a identidade docente? Aliás, quais as contribuições que o processo formativo traz para a identidade docente? Pronto, eu tenho aí um problema de pesquisa. Aí vem alguém com outro objetivo. Qual é o objetivo do seu projeto? Saber
conhecer o processo formativo dos alunos, aliás, dos professores e tal. Tá aí um objetivo. Mas esse objetivo não responde à pergunta. O que você quer? Qual é a sua pergunta? Quais as contribuições ou como o processo formativo dos professores ajudam na constituição da identidade docente? Então, qual é a resposta que eu quero conseguir no final da minha pesquisa? Saber quais os critérios, o que determina a constituição da identidade docente, quais são essas coisas que vão contribuir para que eu constitua a minha identidade profissional e docente. Tá aí. Então, o meu objetivo tem que estar relacionado a isso. Conhecer, saber, compreender, identificar, analisar quais são essas contribuições para que a formação ela chegue à constituição da identidade docente, isso, tal. Então, é sempre importante analisar, pensar sobre o objetivo como uma forma direta ligada ao problema. O objetivo geral da investigação está implícito na forma como o problema é apresentado e expressa a intenção que se tem com o estudo proposto. Dessa forma, o objetivo geral é ao mesmo tempo guia e ponto de chegada da investigação. Um exemplo. Vamos dar um exemplo. Eu trouxe uma ilustração de um exemplo de problema e de objetivo geral de pesquisa. Digamos que eu tenha escolhido lá a formação de professores e tenha escolhido o tema formação inicial, tal. Os professores. O meu problema de pesquisa seja esse. Que saberes são produzidos por professores dos anos iniciais do ensino fundamental no contexto da prática pedagógica? Temos aqui um problema de pesquisa, né? Uma pergunta que diz que saberes são esses que são produzidos por esses professores no contexto da prática pedagógica. Eu quero chegar lá. A busca por essa resposta é onde eu quero chegar. Então, o meu objetivo ele tem que estar relacionado a essa pergunta. O meu objetivo geral. Então, o que eu vou fazer? Onde eu quero chegar? Eu quero investigar os saberes produzidos por professores dos anos iniciais do ensino fundamental no contexto da prática pedagógica. É muito simples. Tá certo? Eu espero que a gente tenha entendido essa questão dos objetivos e do problema, a relação que o objetivo tem. Nós também temos aí, além do objetivo geral, nós temos ainda os objetivos específicos. Aqueles que são levantados a partir do objetivo geral. O objetivo geral é onde eu quero chegar com a minha pesquisa, de forma geral. E o específico é aquilo que eu vou fazer para chegar no geral, ou seja, tudo que eu determino como objetivo específico tem que estar dentro do meu objetivo geral. Vamos ver aqui, alguns exemplos de objetivos específicos. Vou falar aqui para vocês. Nós podemos falar em identificar algumas causas, mapear, caracterizar. São alguns dos verbos que nós utilizamos e que também são importantes para a gente chegar aos específicos. Tá certo? Então, não podemos esquecer que, além do objetivo geral, nós temos também os específicos que estão dentro do geral e que tem que sair de lá. Definidos os objetivos, é hora de elaborar o projeto de pesquisa. Se nós já temos um tema, uma delimitação, um problema de pesquisa e os objetivos, o ponto agora é elaborar o projeto, como resultado do planejamento para o desenvolvimento da investigação. Então, o projeto de pesquisa ele apresenta a seleção e a organização de todas as atividades aí que serão desenvolvidas, todas as técnicas. Quanto maior for detalhado a investigação no projeto, melhor vai ser realizado esse projeto. Então, vamos lá. Ele vai ser desenvolvido também com base teórica necessária. A gente precisa tratar a questão dos materiais e do levantamento, como vai ser feito, levantamento de dados, que é o que nós chamamos de metodologia, e também os referenciais teóricos. Esses referenciais teóricos são aqueles que nós tratamos na aula passada, nas citações e referências bibliográficas. Tudo que você lê, tudo que você pesquisa, pode ser um vídeo que você assistiu, um texto, um livro, um CD, um depoimento, tudo que você viu sobre o seu tema vai se tornar uma citação ou uma referência bibliográfica para o seu projeto, lá na revisão de literatura. Então isso é importante, a gente vai lendo, vai selecionando o material até que a gente chegue na constituição do projeto. Na realização da pesquisa também, as análises,
como será conduzido o processo, qual o tipo de pesquisa que você vai utilizar apropriada para desenvolver sua pesquisa. Tudo isso que você escolhe vai estar também no seu projeto como metodologia. O que é a metodologia? A metodologia é o passo no qual você descreve o caminho, a trajetória que você vai desenvolver o seu projeto. É onde está o planejamento da atividade que vai ser desenvolvida. Quais instrumentos você vai utilizar para coletar os dados? Eu vou selecionar 5 sujeitos para minha pesquisa. Quais são esses sujeitos? Por que você selecionou? Quem são eles? Quando você vai começar a desenvolver? O que você vai utilizar para coletar os dados? Eu vou elaborar um questionário, eu vou fazer uma entrevista, eu vou fazer um trabalho de campo com eles. E aí você vai selecionando tudo isso. Isso é chamado de método. São essas técnicas e esse caminho que você depois vai ter que colocar no relatório explicando e dizendo qual foi o caminho que você percorreu para chegar ao determinado resultado da pesquisa. Na descrição da metodologia, podemos nos orientar através das seguintes indagações. Que tipo de pesquisa é pertinente ao meu objeto de estudo? Qual é o tipo de pesquisa que eu preciso escolher? Daqui a pouco a gente vai saber quais são os tipos de pesquisas que existem e quais delas podem ser apropriadas para a nossa pesquisa. Como os dados poderão ser produzidos, quais os sujeitos da investigação e onde desenvolver a pesquisa. Eu terminei de fazer essas questões. Elas são norteadoras para que a gente construa uma metodologia. Para que a gente construa realmente uma metodologia, nós precisamos conhecer quais são os tipos de pesquisas que tem. Que a própria ABNT ela vai definir, ela vai falar sobre os tipos de pesquisas. Quais aquelas que mais se apropriam. Além da ABNT, nós também podemos estar estudando diversos autores aí que vão falar sobre metodologia científica, como o Antônio Severino, como o Marcondes e o Lacatos, o Gil. Há uma série de autores que vocês podem estar pesquisando aí na internet, nas bibliotecas também, nas bibliotecas das universidades. Há sempre um acervo disponível de autores que falam sobre a metodologia científica, sobre os tipos de pesquisa, sobre pesquisa social e aí vai. Todo projeto de pesquisa precisa definir um tipo de pesquisa a ser usado. O tipo de pesquisa é o caminho que você vai fazer, que é o método que você vai utilizar para chegar alcançar seu objetivo. Pelo nível de profundidade do estudo, temos 3 grandes grupos de pesquisa. Pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Esses são os 3 tipos de pesquisa que nós podemos utilizar na academia. Há outros tipos de pesquisas assim por fora, mas os 3 grandes grupos no qual as outras pesquisas estão definidas são essas. A pesquisa que explora um determinado tema, a pesquisa que descreve um determinado tema ou a pesquisa que explica sobre um determinado tema, algo que já está pronto. Pelos procedimentos utilizados para a coleta de dados, nós temos 2 grandes grupos. É importante a gente diferenciar tipo de pesquisa de instrumento de pesquisa. Tipo de pesquisa é o tipo no qual nós vamos escolher para nortear nosso trabalho. O procedimento ou o instrumento de pesquisa é aquilo que nós vamos usar para coletar os dados. Nós temos aí a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a experimental. Que dentro da experimental nós temos aí também o estudo de caso e o estudo de campo. Então todos são métodos de pesquisa, procedimentos para que a gente possa coletar os dados. A pesquisa bibliográfica é aquela em que você vai buscar em livros, revistas, informações a partir daí, construir uma revisão de literatura. A documental, ela envolve também a bibliográfica, mas também documentos. Geralmente é o tipo de pesquisa mais utilizada por historiadores, que eles fazem pesquisas em documentos que falam sobre fatos e tal, fotos, imagens. E temos a experimental, que é o tipo de pesquisa que desenvolve experimentos, ou experiência. Muito utilizado nas ciências exatas, na medicina também, na área da medicina, tanto na medicina humana como na medicina animal, é mais o tipo de pesquisa utilizado, que é a experimental. Ela trabalha mais no sentido de construir um experimento, coletar dados, coletar informações sobre um determinado tema ou assunto e fazer um experimento para que no final desse experimento ele construa um relatório mostrando os resultados desse experimento. Falando sobre os resultados desse experimento. Dentro dessas pesquisas, também há o estudo de caso. Você escolher um determinado caso que você quer estudar, e
você não quer estudar um tema de maneira ampla, mas naquele tema você quer estudar um caso específico. Como, por exemplo, na medicina veterinária, eles estudam muito diversos tipos de animais, diversos tipos de espécies. Então eles querem estudar um determinado caso, uma espécie de animal, dentro daquela espécie daquele grupo de aves, existe um caso específico de uma ave que desenvolve um determinado hábito, para ver até que ponto, a partir daquele estudo daquele caso, daquela ave, ele pode generalizar o fato, né? Então isso chama-se estudo de caso. Ou então eu quero fazer um estudo só naquela determinada comunidade, onde acontece isso, isso ou aquilo. Isso é um estudo de caso. E o estudo de campo, que é aquele que você vai para o campo, né? Você delimita um campo de pesquisa e você vai fazer um estudo só sobre aquele campo, independentemente dele ser apenas um único caso, mas que seja um campo em que atua diversas realidades, que aconteça diversas realidades, mas naquele mesmo campo. Tá certo? Então nós temos aí a diferença entre tipo de pesquisa e instrumento de pesquisa, ou procedimento de pesquisa. A pesquisa exploratória, como eu já coloquei, já disse, a pesquisa exploratória é o tipo de pesquisa em que você vai buscar uma maior familiaridade, né, com o objeto de estudo. Então, a pesquisa exploratória é aquele tipo de pesquisa em que você busca uma maior familiaridade com o objeto de estudo. É aquela em que você tenta desencadear uma investigação para explorar aspectos daquele determinado tema que você escolheu, e você tentar explorar o máximo possível, buscar dados o máximo possível para responder o seu problema de pesquisa. Geralmente a pesquisa exploratória é aquela em que você mesmo vai para o campo e você explora em todos os aspectos aquele tema ou aquele problema de pesquisa. É uma exploração sobre um determinado fato. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu trouxe um exemplo aqui de pesquisa exploratória. Nesse caso, o pesquisador apenas constata e estuda a frequência de uma variável. Digamos que você escolhe uma variável. A variável ela é retirada do tema. Você tem um tema e aí você vai escolher uma variável. Essa variável, na pesquisa exploratória, ela é apenas estudada e constatada. Você não explica os fatos. Ou você você não precisa explicar os fatos. Vamos dar o exemplo aqui da pesquisa exploratória. Digamos que eu vou estudar qual o perfil socioeconômico das crianças matriculadas numa escola X. Qual vai ser a minha variável? No caso, vai ser o perfil socioeconômico. Eu vou estudar o perfil socioeconômico dessas crianças. Neste caso, eu vou estudar as famílias, a renda, a moradia, que seriam as variáveis em estudo. Se eu quero estudar o perfil socioeconômico, dentro do perfil socioeconômico, eu vou ter que explorar as famílias dessas crianças, qual a renda, qual a moradia, e aí outros fatores que vão me ajudar a entender qual é o perfil econômico deles, socioeconômico. Tá certo? Então nós temos aqui um exemplo de pesquisa exploratória. As técnicas de pesquisa elas podem ser utilizadas na pesquisa exploratória. Nós podemos usar formulário, questionário, entrevista, ficha para registro de avaliações clínicas, leitura e documentação, e também a pesquisa bibliográfica. Temos aí a pesquisa descritiva. Esse tipo de pesquisa é aquela que analisa, observa, registra e depois você vai descrever. Tá certo? Você não manipula, você apenas descreve. É aquela em que nós, pesquisadores, ou o pesquisador, ele pouco participa, ele pouco entra na pesquisa, ele apenas descreve os fatos. Vamos ver aqui o exemplo, utilizando aquele mesmo exemplo do perfil socioeconômico das crianças matriculadas na escola X. Se eu estivesse fazendo uma pesquisa descritiva com esse tema, eu teria que, nesse caso, descrever não apenas a variável, que é o perfil socioeconômico das crianças, mas também o tipo de família, a renda, a moradia, sem que eu interfira nos resultados. Eu não posso tentar explicar ou explorar os resultados, mas eu tenho que apenas descrever esses resultados. As famílias das crianças da escola X, elas têm esse perfil. Geralmente as pesquisas descritivas, elas usam muito a matemática. Elas usam muito
Os gráficos são aquelas que utilizam mais gráficos para descrever uma determinada realidade. Elas usam muito percentuais. Ela está muito casada com a questão da matemática. Ela também é uma pesquisa quantitativa, porque na maioria das vezes ela traz muito dados, né? As pesquisas explicativas e as pesquisas exploratórias são mais pesquisas qualitativas, que dão qualidade aos sujeitos e aos dados. Aí as explicativas, como eu coloquei, ela tem a preocupação fundamental de identificar fatores que contribuem ou agem por uma causa, né? É o tipo de pesquisa que explica as razões, os porquê das coisas. Por que isso? Por que aquilo? Né? Por que isso acontece? Normalmente isso é uma pesquisa explicativa, em que você vai explicar como um determinado fato acontece. A pesquisa explicativa, segundo o Gil, ela aparece sob forma de pesquisa experimental, estudo de caso. A pesquisa explicativa ela é muito utilizada no campo da pesquisa experimental, ou estudo de caso. É quando o sujeito ele vai para o campo para explicar por que um determinado fenômeno ele acontece. No caso, por exemplo, da medicina veterinária ou das pesquisas na área da medicina animal. O pesquisador geralmente ele vai para o campo saber por que um determinado animal ele se comporta daquela maneira. Por exemplo, por que determinado animal ele tem o hábito alimentar de comer à noite, né? Eles têm hábitos noturnos ou eles têm hábitos diurnos e aí vai. Isso são pesquisas explicativas, porque o objetivo daquele pesquisador é tentar explicar por que aquilo acontece. Para a coleta de dados, as pesquisas classificam-se em pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, experimental, estudo de caso-controle, levantamento, estudo de caso e estudo de campo. Isso é no caso da coleta de dados. Para a gente entender melhor o que cada uma dessas pesquisas elas se constituem, como elas podem ser adotadas no meu projeto de pesquisa, qual delas pode ser adotada, pode ser escolhida, qual delas casa melhor com o meu projeto, eu trouxe aqui uma referência que eu acho importante que vocês leiam e podem até baixar esse livro na internet, que ele está disponível, que é o livro do Antônio Joaquim Severino, que ele fala sobre metodologia do trabalho científico, e onde ele vai falar detalhadamente cada uma desses tipos de pesquisas e qual delas se apropriam melhor ao seu projeto. Aí você vai escolher tanto no campo da coleta de dados, como também no tipo de pesquisa, para definir a pesquisa do seu projeto, para o seu projeto, dentro da metodologia. Depois de escolhido, de constituído seu tema, constituído seu objetivo, seu problema, qual o tipo de pesquisa que você escolheu na sua metodologia, vamos para a realização da pesquisa. A pesquisa de campo é uma etapa presente na maioria da pesquisa. Ela vai utilizar os instrumentos que você selecionou no projeto e, de acordo com a metodologia a ser utilizada na pesquisa, são definidos também esses procedimentos a ser utilizados. Você vai dizer se você vai usar entrevista, se você vai usar questionário e vice-versa. Aí vem também um outro passo no projeto de pesquisa que você vai ter que definir lá na metodologia. Como você vai, depois de coletar os dados, de ir para o campo, você vai dizer como é que você vai analisar esses dados. Como eu vou fazer a análise dos meus dados na pesquisa? Então eu preciso dizer isso, porque quando você chega lá com seus dados, que você conclui sua pesquisa, você olha e diz assim, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Se você tiver isso definido no seu projeto, você não vai fazer essa pergunta no final. Você já diz direitinho, olha, eu vou analisar meus dados dessa maneira. Então você precisa definir também no seu projeto de pesquisa como você vai fazer a análise dos dados obtidos. A análise ela consiste na apresentação dos dados obtidos pela pesquisa e sua análise, isto é, os dados que mostram sobre o seu tema e o problema proposto. Depois de você organizar, colocar todos esses dados no papel, dizer como você fez, tudo aquilo ali, você vai interpretar. A interpretação, ela constitui também na análise. A interpretação é o momento em que o pesquisador procura estabelecer uma relação entre a análise dos dados e os referenciais teóricos que fundamentam a reflexão sobre o seu problema. Aí é onde você vai dizer assim, mas a revisão de literatura que eu fiz, ela foi importante para quê? Para que eu também analise meus dados. Porque eu vou olhar para aqueles dados que eu pesquisei e vou lembrar de quem já fala sobre isso, do que outros autores já falam sobre aqueles dados. E aí eles vão me ajudar a interpretar melhor esses dados.
né, e fazer uma análise melhor, fazer uma textualização, pegar esses dados e construir um capítulo, né, construir um relatório e dizer assim, olha, na minha pesquisa apareceu isso aqui, os meus interlocutores disseram isso e isso, tantos disseram isso e tantos disseram aquilo, essa resposta aqui, ela casa com o que fulano de tal já fala, que ele fala isso e tal, e aí você vai textualizando essas informações. Eu trouxe aqui também um roteiro de um projeto de pesquisa para facilitar aí o projeto de vocês, que vocês vão elaborar. Eu trouxe passo a passo como construir, aliás, passo a passo o que vem num projeto de pesquisa. Nós temos aqui esse esquema e esse esquema vai dizer direitinho. É até bom que vocês fazem essa anotação no papel, mas vocês também já têm esse material aí na plataforma. Nós começamos pelo tema, depois a delimitação, o problema de pesquisa. Isso aqui vai ser um item, cada um é um item do seu projeto, que vai vir lá escrito, inclusive seguindo todas as normas da ABNT. O problema, aí vem os objetivos e vem a justificativa. O que é a justificativa? A justificativa, apesar de não ter falado sobre ela lá anteriormente, a justificativa é você dizer para o leitor, ou para você mesmo, a importância do seu projeto. Por que aquele problema, aquele tema e aquele problema se torna importante para estudar? Qual a relevância dele para a sociedade, para a academia, para a família, para aquele grupo de pessoas que você selecionou? Qual a relevância desse projeto? O que ele vai trazer de bom, né? Então, a justificativa também é um dos critérios. Vem também a fundamentação teórica, que é a mesma revisão de literatura, porque em algumas pessoas utilizam fundamentação teórica, outros não usam nem fundamentação teórica, já vão direto para um título, tem revisão de literatura, é tudo a mesma coisa. Que é um capítulo lá, é uma parte do projeto que vai só falar sobre a literatura e os autores que falam sobre o seu tema. É claro que discutindo a respeito do tema, tem que ser uma coisa casada aí com o seu problema e com o seu objetivo. A metodologia, que eu já falei sobre isso, né, que vai definir tudo, vai definir a coleta de dados, o tipo de pesquisa, os sujeitos, a análise dos dados, o tratamento, tudo isso. Um cronograma, que você precisa dizer quando, como, que dia, qual o período, quanto tempo vai levar a sua pesquisa. As referências que você utilizou para construir seu projeto, que são aquelas citações que nós falamos na aula anterior, e elas precisam vir citadas conforme a ABNT diz, né, o nome dos autores, os dados complementares, elementares, que eu coloquei, como eu expliquei na aula anterior, e vim no projeto. E os anexos e apêndices. O que são anexos? Anexos é algo que você pega, que você cola de algum lugar, que serviu de base ou de suporte para construir seu projeto. Uma foto, uma imagem, um questionário e tal. Apêndice é aquilo que você produz, é o que você escreve. Por exemplo, um questionário que você elaborou, ali é um apêndice, né? Então, um gráfico, um dados, alguma coisa que você construiu para desenvolver sua pesquisa, tudo vai para os apêndices. Então, você anexa isso. Aqui nós temos todo o nosso projeto de pesquisa construído, passo a passo, tá certo? Então, eu espero que nessa aula vocês tenham aprendido um pouco sobre o que é um projeto de pesquisa, como construir um projeto de pesquisa, a partir de qual o ponto inicial, o ponto de partida para que a gente possa chegar a constituir um projeto de pesquisa. Vocês, a partir de hoje e dessa aula, vocês vão estar iniciando nessa produção individual do seu projeto, para que a gente possa estar postando lá na plataforma. Como nós vimos na primeira aula, essa atividade ela vai consistir na avaliação final dessa disciplina, a elaboração e a constituição do projeto de pesquisa. Depois vocês vão desenvolver essa pesquisa e construir o artigo científico, que na próxima aula nós vamos falar sobre o artigo científico. Vai ser uma leve revisão sobre o que é o artigo científico, para que quando vocês chegarem lá na época de constituir o artigo, vocês já terem uma noção de como fazê-lo. Aí tem aqui, para a gente concluir, eu trouxe aqui mais uma reflexão dessa aula, né, para essa aula, que é algumas características essenciais para um bom projeto de pesquisa. Eu costumo dizer isso. Eu costumo dizer que um bom projeto de pesquisa, ele exige iniciativa na inovação do método, que é a criatividade. É muito bom você construir um projeto de pesquisa sempre pensando em ser criativo, em trazer alguma coisa nova, né?
Então eu acho que é o primeiro passo. O segundo é você refletir sobre o método, sobre seu próprio método. Não é sobre aqueles métodos que nós estamos falando, mas sobre sua dedicação. Não adianta querer fazer um projeto de pesquisa só para concluir uma disciplina. Você tem que pensar direitinho se você vai ter um tempo para se dedicar a esse projeto de pesquisa, que ele pode até servir de ponto de partida também para uma carreira. É um pequeno projeto de pesquisa que você faz que às vezes vai te colocar numa mesa de debate sobre um determinado tema e vai te constituir como um profissional. Esforço contínuo, é preciso planejamento, né? Discernimento, importantíssimo, ter disciplina para você desenvolver. Se você colocou no seu cronograma que você vai desenvolver numa semana uma coleta de dados, ou num mês, ou em 30 dias, não importa, mas você vai ter que cumprir aquele cronograma. Você vai ter que fazer aquilo. Está no seu planejamento, pois vamos tentar seguir. Quando não dá certo, você volta e replaneja. Por isso que nós dissemos que um projeto de pesquisa ele é flexível. Ele funciona como um planejamento. Honestidade. Ser honesto com as informações. Nada de copiar, nada de colocar o que você não diz. Nada de buscar texto dos outros para dizer que é seu projeto e tal. Tentar ser honesto. Isso chama-se humildade. Então, agora é hora de colocarmos a mão na massa e construirmos nosso projeto de pesquisa. Vamos lá? Escolha um tema correspondente à sua área de especialização e elabore passo a passo o seu projeto de pesquisa. Não esqueça de reler todo o material da disciplina que nós vimos aqui, tanto aqueles que estão postados, como também o material dessa aula, e também seguir as orientações dos videoaulas. Eles são importantíssimos para vocês construírem aí esse projeto que vai ser individual e que vocês vão estar postando. Ao final, envie seu projeto para que a gente faça uma avaliação. E obrigado e boa sorte!